Irmanados sobre rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios e Nord Farma. Entrega imediata. Ligue 3332-0019. Aê, galera do Irmanados sobre rodas. Programa hoje bombando. Prego, diz como é que tá a pista e o tanque do programa. Hoje, novamente, o programa Irmanados sobre rodas com o tanque cheio. Participação do Motoclube Abutres, aquela entrevista que está esperando há tempo. Vamos ter também Escuderia Hayabusa. E no finalzinho, mais uma dica de pilotagem com o nosso amigo e instrutor Rafael Montes. Aguenta aí um pouquinho no sofá. Daqui a pouco voltamos já. Não é à toa que alguém muda a história. Em antes dele e depois dele. Jesus Cristo consegue mudar a história exatamente quando adota uma postura na contramão da natureza humana, carregada de pecado, de maldade, de sentimentos ruins, de comportamentos ruins. Jesus Cristo, ele traz uma nova mensagem, uma mensagem revolucionária, pautada exatamente no inesperado. E nós encontramos uma das várias demonstrações disso que eu acabei de vos falar. Está lá estampado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 43. Prestem atenção. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Pergunta Jesus. Não fazem os gentios também o mesmo? E ele arremata dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amar quem me ama é muito fácil. Desejar coisas boas a quem me deseja boas coisas é muito fácil. Ser parecido com Jesus é amar os inimigos, tratar bem quem me tratou mal, orar por todos, acreditando que o mesmo Jesus que dividiu a história é o mesmo Jesus que também pode dividir a minha história e a sua história também. Que Deus nos abençoe a amarmos como Jesus nos ama. Amém, meu amigo Ronald, que seja assim para vocês que estão nesse momento nos assistindo pela TV Nordestina. E daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista com o nosso amigo aqui dos Abutres Motoclube. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 3332-0019.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um programa Irmanados sobre Rodas. E agora vamos entrevistar o nosso amigo Gabriel Leite Veloso, mais conhecido como Leitão. Ele que é diretor regional Abutres Brasil, raça em extinção. Lembrando que nessa entrevista com o nosso amigo Gabriel, nós estamos aqui dando a oportunidade para que o Motoclube Abutres expresse uma polêmica que aconteceu recentemente com um dos companheiros de motoclube chamado Chileno. Essa entrevista repercutiu muito nas redes sociais e também na mídia nacional. Estamos dando aqui a oportunidade para que Gabriel exponha tanto o seu ponto de vista, mas também falar um pouquinho sobre o Motoclube Abutres, raça em extinção. Gabriel, muito bem-vindo, muito boa noite, tudo na paz? Boa noite, agradeço imensamente aí a oportunidade, mais um convite de vocês, e é uma honra para nosso clube estar tendo esse espaço aqui com vocês. Obrigado pela sua sempre presença aqui no programa, né? Sempre que a gente solicita, você está aqui sempre nos agradando com sua presença. Gabriel, o nosso objetivo dessa entrevista é fazer com que vocês, que fazem parte do Abutre, tenham a condição de expressar as suas opiniões. Nós, da Irmanados, sempre trabalhamos nessa inquisição da irmandade, fraternidade e liberdade. Não é? Da Irmandade nós temos sempre, da fraternidade nos conhecermos e da liberdade de expressão também. Recentemente, uma polêmica muito grande com relação a um dos associados dos Abutres, caiu repercussão nacional. E eu, no convite feito a você, e nós estamos aqui muito satisfeitos em ouvir você também como membro, tá certo? E também como diretor regional dos Abutres. A pergunta é a seguinte: diante de toda essa situação, você como diretor regional, como você avalia essa atitude de um membro de motoclube perante o ocorrido? Então, de antemão, com certeza, para deixar bem claro que foi uma atitude totalmente equivocada, errada, né? E que foi resolvida da forma que o clube poderia resolver, que é com a expulsão daquele membro. Né? Então, assim, ele não faz parte e não possui ligação nenhuma a partir daquele feito com o Motoclube Abutres, certo? A verdade é que um pouco antes daquilo ter acontecido, ele já tinha sido expulso pelo nosso comando, né? Por ser exposto de algumas situações, né? Então, aquele vídeo foi feito com infelicidade, né? E uma forma de revolta do cara ali de estar tomando uma atitude bem precipitada, né, cara? Só para o pessoal acompanhar aí em casa, pessoal, essa repercussão tão grande aconteceu com um rapaz chamado Chileno, não é? Ele publicou nas redes sociais as imagens protagonizando cenas fortes de violência, no qual o vídeo chileno agride um homem identificado por Bruno Vieira da Silva, não é isso? Que supostamente teria traído o motoclube no qual ele fazia parte. Então, essa repercussão que houve, nós estamos aqui dando a oportunidade para que vocês também coloquem-se como abutre e também como sócio do próprio motoclube. Não é isso, Ronald? Leitão, explica aqui de maneira didática como é que acontece no motoclube Abutres a questão do código disciplinar. Como ele se operacionaliza? Então, todo grupo de pessoas, né, de certa forma, ele precisa de uma disciplina, não é assim? Então, assim, todo mundo que está em casa é disciplinado pelo governo. O governo diz o que pode ser feito e o que não pode, certo? A partir do momento que você entra num clube, todo clube tem que ter suas regras, né? Então, assim, é imposto várias e várias regras. Com certeza a agressão também não está fazendo parte disso. Entendeu? Como vocês mesmos sabem, né? Meu pai, ele é um dos membros, né? Então, assim, acho que fica bem claro que não é um ambiente para agressão, cara. Entendeu? Infelizmente, são muitas pessoas, né? Somos muitos irmãos e a gente não tem controle sobre a mente, né? E a vontade de fazer o mal de todos que estão lá presentes, né? Mas a nossa função é repudiar quando acontece esse tipo de situação, né? E fazer o que pode ser feito, né? Pela nossa parte, que é a expulsão, tirar aquele cara de perto, né? E deixar ser tomadas as atitudes cabíveis pela polícia, né? Da região. Então, quer dizer, pragmaticamente e de maneira regimental, a violência não faz parte desse código de disciplina do Motoclube Abutres. Isso seria uma questão, uma iniciativa própria desse indivíduo que protagonizou isso.
Isso, no caso dele, assim, para ser um pouco mais explicada a situação, né, é uma coisa que infelizmente envolve dinheiro, né? Era um cara que buscava se aproveitar de dinheiro do clube, e quando ele foi descoberto pelo Bruno, certo? O Bruno falou para o nosso presidente Trovão o acontecido. E aí, em seguida, o Trovão fez o comunicado de expulsão do cara, tirou o cara do clube. E aí esse cara chamou de traidor o Bruno, porque o Bruno foi contar algo errado acerca dele, né, para o nosso presidente. Então, assim, no fim das contas, o traidor não era o Bruno, era o cara, era o chileno, né? Mas aí, cara, ele tomou uma atitude por conta própria, certo? O clube não é a favor de nenhum tipo de violência e resultado tá aí, né, cara? O que ele conseguiu para ele mesmo, né? Pessoal, para quem não conhece a história dos Abutres, a gente tem para acompanhar, para dar uma estudada, para dar uma analisada. Os Abutres têm um hino, não é isso, Gabriel? Isso. Esse hino aí, ele é honrado por todos os membros, da mesma forma que o hino nacional é honrado pelos brasileiros. No hino é citada a seguinte frase: o vento sopra forte, para qualquer direção, abutre acelerando. É raça em extinção, eu sou abutre. No braço, tatuagem, nas costas, um brasão. O que significa raça em extinção? Então, cara, isso é uma coisa bem... já tá bem na cara, né? Então, assim, hoje, infelizmente, é difícil encontrar clubes que levam o motociclismo à verdade, né? Ao que ele deve ser e como tem que ser, né? Com respeito, com hierarquia, com disciplina e não levado à brincadeira, né? Então, querendo ou não, cara, de muitos, são poucos, né? Que honram a história do motociclismo e como o motociclismo tem que ser feito, cara. É realmente uma raça de extinção. E você que for curioso aí para saber o hino, ó, nosso diretor vai colocar aqui para vocês acompanharem o hino dos Abutres, né? Para vocês lerem aí a interpretação da música, tá certo? E aí vocês podem aí apreciar, tem muito hino desse aí na internet, no YouTube, né? E assim vocês fazerem parte da interpretação da filosofia dos Abutres. Abutre na estrada, é pura emoção, é anjo, é demônio, é raça em extinção. O vento sopra forte, pra qualquer direção. Abutre acelerando, é raça em extinção. Eu sou abutre, eu sou abutre. No braço tatuagem, nas costas um brasão, no peito abutre leva história e sedução. A moto é companheira, a estrada uma paixão. Abutre voa livre, é força e união. Eu sou abutre de coração. Leitão, eu fico assim bastante feliz por conhecer o Abu de perto e saber que jamais entraria na cabeça de Abu, né, atitudes de violência, né? Então, a imagem que eu tenho dos abutres é exatamente muito diferente daquela que foi projetada lá naquele episódio, né? Aqui realmente a gente vive uma tranquilidade em relação ao motociclismo, né? E eu queria saber o seguinte, uma das filosofias dos abutres é essa sigla ASSA, não é? Que está aí estampado aí como sendo uma filosofia dos abutres. E eu gostaria de saber exatamente o que representa isso para cada membro dos abutres. Então, o ASSA significa abutres sempre, sempre abutres, né? É um significado, né, para nós somos membros verdadeiros, né? Carregar essa única bandeira. Isso significa que eu não posso entrar em outro, que eu não posso sair do motoclube? Não, de forma alguma, né?
atitudes diversas podem acontecer, como é o caso do nosso irmão Abu, né? Que está num período afastado, mas significa que se eu vestir as cores de abutres, eu não vestirei outras cores depois. Não participarei de outros clubes pós-abutres, se caso um dia eu deixe de ser. Isso era bom que acontecesse no futebol, né? Aí... Dava ruim, dava ruim. Dava ruim. Gabriel, então na situação do ASA, né? As pessoas podem sair do abutre. Estou perguntando isso porque muita gente está interagindo aqui com a gente pelo WhatsApp, pela rede social, e pergunta a seguinte situação. Eu posso sair dos abutres, mas eu posso entrar em outro motoclube? Então, o nosso estatuto ele não permite, né, assim como outros clubes, né, a partir do momento que você sai do Motoclube Abutres, você participar de outro motoclube, né? E aí vem o questionamento, mas por que essa proibição? Porque está no estatuto desde o momento que você entrou e você concordou, está ciente daquilo, né? Então, basicamente é isso, é como nós funcionamos e é como você concordou em funcionar naquele momento com a gente. Então, mas me diz uma coisa, em termos de vivermos num país democrático, né, onde as pessoas têm o direito de ir e de vir, né, e de escolher a sua predileção, né, como ir, como não ir, como é que vocês entendem isso? Qual o parâmetro que determina aquele momento em que o abutre nem pode, aliás, ele pode sair, mas não pode ir para outro galho? Existe alguma coisa que ele assine, algum termo que ele assine, alguma coisa que fique comprovado que ele está ali com o passe preso aos abutres de maneira intermitente? Não, então, não existe nada assinado, né? É na palavra, cara, né? É uma coisa que está faltando um bocado aí hoje em dia, mas é na palavra, é uma coisa que você não está sendo levado àquilo, você está buscando aquilo. Né? Então, o mínimo que se espera é confiar no que a pessoa está buscando para ela mesma. Né? Então, a pessoa que ela chega até a gente, né, e que ela quer ingressar, quer entrar no nosso motoclube, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe onde está entrando e está lendo o nosso estatuto. Então, assim, isso mostra para a gente quando ela lê e diz assim, não, eu quero. Isso é um entendimento de concordância, que a pessoa sabe o que tem ali. Entendeu? Então, basicamente, cara, a única explicação, né? Se você está de acordo, você leu, você está entrando porque você concordou, né? Então, ninguém é obrigado a entrar em clube, ninguém é obrigado a ficar em clube também. Eu vou cutucar mais um pouquinho. Vamos dizer, eu sou abutre, eu entro nos abutres aqui, mas por algum motivo eu saio. Vem, sair. O fato de eu ir para outra cidade, que não trouxesse qualquer tipo de constrangimento para a subsede de Campina Grande. Se eu fosse morar em outra cidade, outro estado. Como isso seria, no caso, encarado? Eu poderia ir para um outro motoclube, mesmo que fosse em outra cidade, outro estado? Então, na outra cidade vai ter abutre também, cara. E com certeza serão informados. E assim, é uma questão de respeito, não do cara, né? A gente considera dessa forma, mas sim até do próprio motoclube que o cara tá querendo ingressar, né? Então, assim, essa parte segue mais, às vezes, do próprio motoclube, né, do que do próprio indivíduo lá. Né? É o diretor ou o presidente do outro motoclube não aceitar esse cara por lá, porque sabe que o cara está descumprindo uma regra. E se descumpriu com um, cara, vai descumprir com vários, né? E se fosse por um fator assim, vamos dizer, extraordinário, tipo, eu era abutre e eu agora me converto e viro um cristão atuante. Se eu fosse um abutre que fosse, vamos supor, para um ministério de uma igreja evangélica e que tivesse não a finalidade de motoclube, mas uma finalidade de evangelização, eu poderia, nesse caso? Com certeza. Aí vá com Deus e vamos curtir do mesmo jeito. Aí tá tudo certo. Ótimo. Então, dizer que há respeito pela questão de ideologia de fé. Ideologia de motociclismo é uma coisa, de fé seria outra. Muito bacana. Com certeza, com certeza. Até mesmo porque a filosofia dos abutres está em cima da irmandade, fraternidade e liberdade. Não é isso? Uma pergunta bastante interessante que aconteceu no ano passado, numa campanha sobre o motoclube que dizia assim, ame ou deixe-o.
Isso aí eu vou colocar minha opinião aqui com relação à situação de motoclubes, tá certo? Veja só, quando eu não sou forçado a entrar em motoclube, ninguém chega aqui com a arma na minha cabeça para você participar de um determinado motoclube, tá certo? Antes, eu passo por um tempo de adaptação, eu leio o regimento, eu assino, eu começo a conviver com aquele motoclube. De repente, eu converto para o outro lado da situação de tudo aquilo que eu tinha postado lá como membro de um motoclube. Então, eu vejo assim que para que você tenha essa participação de motoclube, não seja apenas pela intuição, mas seja pela sua vontade, não é? Espírito motociclista. O que você acha disso, Gabriel? Então, cara, voltando um pouco no assunto, o ame ou deixe, né? Ele significa bastante, até pelo assunto principal da nossa conversa hoje, né, cara? Então, assim, um cara que ele ama o nosso clube, um cara que ele ama nossas cores, ele nunca vai fazer algo, né, para denegrir, né? Então, assim, ele não quis deixar, foi deixado, né, cara? Então, assim, como a gente diz, ninguém é obrigado, né, a estar com a gente, estar junto, né, a estar passando um tempo. É bem claro que quando uma pessoa chega com o interesse de entrar no nosso clube, ele não vai chegar e receber o colete dele e sentar na janela, cara. Não. A gente tem um tempo, a gente vai conhecer o máximo possível do cara, da família do cara, né? Então, assim, a gente vai saber quem um cara é, o mínimo, né, possível para o cara começar a se juntar mais, de certa forma, com a gente, né? Então, é todo um processo para evitar, é um filtro, né, para evitar certos tipos de acontecimento, com certeza. Muito bacana, muito esclarecedora essa entrevista, que a Globo não teve, a Record não teve, mas aqui na TV Nordestina a gente tem. A joia? Então chama o intervalo, muito obrigado, Leitão, e sempre estaremos abertos aqui como espaço democrático para que a verdade possa ser mostrada em suas duas faces. Valeu, Ronald, valeu, Preguinho, meu irmão. Satisfação gigante e vamos lá, até a próxima. Voltamos já. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 3332-0019. Você que está nos vendo agora, temos uma dica extraordinária para você. Esse recado é para quem gosta de praticidade. E sabe por quê? Porque na Nord Farma você faz transações bancárias sem precisar enfrentar longas filas. Através do Bradesco Expresso, faça abertura de contas, depósitos, pagamentos de contas, água, luz, telefone, internet, saques e muito mais. E atenção você, servidor público municipal, estadual ou aposentado. Você pode receber o seu salário também. Tudo isso em uma Nord Farma, pertinho da sua casa. Lojas no Catolé, Liberdade, Prata, Alto Branco, Rocha Cavalcante e São José. É a Nord Farma e o Bradesco Expresso, facilitando a sua vida.
33320019. A entrega Nord Farma quando você precisar. 33320019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 33320019. Quando empresas de credibilidade se fundem para ajudarem você a ter a melhor qualidade de vida, sem sombra de dúvidas, Nord Farma Bradesco Expresso é muito top. Prego, nós temos a alegria agora de termos aqui, daqui a pouco você vai ver, quando abrir a imagem aqui, você vai ver que cenário, galera. Nós temos simplesmente aqui o vice-presidente da escuderia Hayabusa e o Diogo e o Ricardo também, escudando o nosso querido Eduardo Medeiros, que vai trazer agora só coisa boa a respeito de quem curte moto esportiva. Eduardo, que prazer ter você aqui, cara, juntamente com o Ricardo e o Diogo. E eu vou abrir logo. O que é escuderia? O que significa escuderia? Primeiro, externar a nossa alegria de participar desse importante meio de comunicação em que se discute, se traz coisas importantes, informações estratégicas para o motociclismo. Ao tempo também que trago do presidente Vilar um fraterno abraço para todos vocês. A escuderia, e eu vou falar de uma maneira meio formal, que eu falo com base no nosso estatuto, ela é uma entidade que não tem finalidade lucrativa, compostas por integrantes escudeiros, calcadas nos bons princípios, valores éticos e morais. Eduardo, ser escudeiro não significa dizer que você está impedido, por exemplo, de participar de algum motoclube ou motogrupo. Você, como escudeiro, pode participar de motoclubes ou é apenas escudeiro Hayabusa? Antes de lhe responder, eu quero fazer uma correção. Quero externar também a nossa alegria, a minha alegria de estar ao lado dos marchas de Campina Grande, o Ricardo Tatu e o Diogo. Eles aqui em Campina Grande, ao lado dos outros irmãos, com todos nós, é quem administram, é quem pensa, monta as estratégias para que a gente possa realmente desenvolver a filosofia da Escuderia Mundial Hayabusa. Claro que seria uma coisa meio louca se houvesse algum impedimento, pelo menos é assim que nós entendemos. O que a escuderia pretende, quando ela imaginou, principalmente a criação do nosso estatuto, é que o que importa é a prática do bom motociclismo. E para que se possa desenvolver a prática do bom motociclismo, necessariamente você pode integrar um outro motoclube, um outro motogrupo, porque não vai interferir dentro da filosofia que nós abraçamos e defendemos como todo. Eduardo, diz uma coisa aí pra gente. Como é que você entende aí esse conceito, então, de irmandade? Já que você está dentro de uma escuderia e essa escuderia, como ela é encaixada no motociclismo, como ela, a gente poderia dizer assim, tipifica a irmandade dessa maneira fluida? Como é que vocês enxergam essa irmandade que aparentemente é um pouco diferente daquilo que um MC, um motoclube, enxerga? Como é que vocês relativizam isso? Olha, primeiro a irmandade ao lado da liberdade, na nossa ótica, ou na minha ótica, são pilares no motociclismo, são vigas mestras. Não tem como você não compreender isso para que você realmente pratique o motociclismo e seja realmente um motociclista. Eu acho que o que eu vou dizer é o óbvio. O motociclista, ou esses valores da irmandade e da liberdade, independe de que moto você tenha. Pode ser de baixa cilindrada e pode ser de alta cilindrada. Então, dentro desse contexto, a gente compreende, a gente percebe facilmente, não só na escuderia, mas também em todos os motogrupos e motoclubes, que o tratamento que é comum, que é peculiar, é de irmão. Aí aqui, fazendo referência com todo respeito
a religião que você tem, a evangélica, eu digo, também não só a sua religião, mas as religiões como um todo. O tratamento é de irmão. Dizendo isto, o que eu quero colocar? É uma coisa que é divina. O motociclismo também tem esses dogmas, tem esses princípios, tem esses valores, e o tratamento de irmão, na minha ótica, traz essas coisas de Jesus, de Deus também. É Muito mais ou menos bacana. nesse contexto. Muito bacana. Meu amigo Ricardo. Ricardo é o primeiro motociclista que eu vi no mundo dos motoclubes, motogrupo em geral. O cara iniciar com uma moto custom e partir para uma esportiva. É paixão à primeira vista, Ricardo? Como foi tua paixão pela Hayabusa? Ele se converteu pro outro lado. Primeiramente, boa noite, velho. Agradecer aqui mais uma oportunidade, né? Estar aqui com vocês e junto com a galera. Rapaz, esse lance aí, ainda hoje eu sou questionado como a maioria dos motociclistas, velho, não acredita. Não é? Cara, como assim, velho? Tu era custo, andava de custo e tal. Passei 4 anos andando de custo. Quando eu vi essa belezura aqui, não essa, eu creio que isso aqui foi a 99, né? Uma das primeiras. Eu me apaixonei pela moto e disse, cara, velho, eu quero uma moto dessa. E todo mundo olhou e disse, não, você está de brincadeira. Eu digo, não, tô não, eu vou batalhar e vou atrás. Então, logo mais, se passou 1 ano, eu consegui a minha primeira Hayabusa e única que até hoje estou há 6 anos com ela. Foi amor à primeira vista, velho. Casamento no civil. Casamento no civil. E joguei aliança fora, não caso mais com outro. Um ex-companheiro de moto custom. Eu queria agora colocar o Diogo aí no papo. E eu queria saber o seguinte, essa questão de escuderia, Diogo, é somente uma questão de Campina Grande, Paraíba, Nordeste, Brasil, ou isso tem uma outra dimensão? Boa noite, meu amigo Ronald. Boa noite, Prego. Boa noite, meu presidente. Todos que nos escutam e nos assistem. Bem, a escuderia, ela não se limita a regiões, né? É uma região específica. Tanto que é denominada como Escuderia Mundial de Hayabusa. Então, nós temos irmãos espalhados por todo o mundo, né? E é interessante que a energia que atrai essas pessoas, né, a energia que eu classifico como energia divina, essas pessoas se sentem aclamadas pela fraternidade, né, pela irmandade a qual foi citada, e a velocidade ao qual nós desenvolvemos para nos reunirmos, isso é de uma alegria incrível, sabe? Então, não há como dizer que a escuderia ela só se limita a uma região, né? Como o seu próprio estatuto, ele reza, a escuderia é mundial. Então, nós temos irmãos espalhados por todo mundo. Eu queria fazer somente uma complementação aqui, Prego, porque brevemente aqui a gente vai ter uma matéria muito top sobre autódromo, né? E a gente teve lá em João Pessoa, aliás, em João Pessoa não, em São José do Itaipu, né? Itaipu. E o Elton falou lá pra gente que muita gente de moto, principalmente de motos esportivas, curtem o autódromo, né? Em vez de estarem aí colocando a vida em risco e de outras pessoas pelas BRs, desenvolvendo velocidades absurdas, eles vão lá e curtem, no caso, o autódromo com toda a segurança. Eu vi lá corpo de bombeiros, paramédicos lá, negócio super estruturado. Brevemente, você que nos assiste vai ver uma matéria muito top que nós gravamos lá. Aí eu queria saber como é que é isso. Bem, a prática do motociclismo no autódromo, né, a gente já entende que é um movimento do motociclista em querer explorar mais sua motocicleta com segurança, né? Isso é uma prática que já vem sendo desenvolvida há um bom tempo, né, de modo que, de fato, quando o motociclista está desenvolvendo a sua atividade de passeio nas BRs, existe uma série de limitações em que não dá para ultrapassar esses limites em razão da segurança e que o maior objetivo disso é lazer, não uma tragédia. Então, o motociclismo hoje ele vem se desdobrando para um posicionamento mais seguro, mais livre, né? E o autódromo ele se torna uma excelente opção para isso. É muito importante a gente ver essa responsabilidade, né? Quando você está numa moto de 1.300 cilindradas,
considerado uma das motos mais velozes do mundo, né? O respeito que vocês têm com a moto, com o companheiro, isso aí é uma situação que a gente sempre vai ficar aqui muito satisfeito em ouvir e ver, não é? Eduardo, vendo essa questão da irmandade, da fraternidade, existe alguma ação social dentro da escuderia Hayabusa? Tem, é uma característica peculiar, comum da Escuderia Mundial do Hayabusa, mas destacando que normalmente e recorrentemente a gente pratica essas ações sociais nos nossos encontros nacional e internacional. O nacional já estamos na 11ª edição. Acredito que 11ª edição, porque teve esse período da pandemia, agora a mente me trai. E a 6ª edição internacional. Então, nesses eventos, em especial, a gente pratica ações sociais, como, por exemplo, a doação de medicamentos e gêneros alimentícios para pessoas carentes por meio de entidades filantrópicas e de prestação a apoio a essas pessoas mais carentes. Importante, né? Sempre o motociclismo social aí vinculado a você observar também a parte do outro que está naquele lado que às vezes necessita, né? Preguinho, só para dar mais uma informação na pergunta anterior que você fez com o Master Diogo, a escuderia, eu vou só citar alguns exemplos. Ela está Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e tem outros. Estou só citando que por isso que ela já nasceu com essa característica de ser uma entidade já com característica de distribuição de escudeiros no mundo inteiro. Uma instituição, então, internacional, literalmente. Literalmente, é grandioso. Realmente a gente teria que fazer um outro programa para a gente discutir como que surgiu a escuderia, que é uma história belíssima, iniciada, obviamente, pelo presidente Vilar. Mas não se imaginou à época a esse estágio que nós estamos. Só para dar uma ideia para vocês, Ronald e Preguinho, em 2016, a gente fez um evento lá na cidade de Barretos e nós quebramos o recorde mundial, superamos o Japão. Nós desenhamos no chão o kanji, que é o ideograma japonês, fizemos um círculo e nós preenchemos. Lembra aquela brincadeira de criança de preencher? Dentro daquele desenho que estava no chão, nós colocamos 264 Hayabusas. 264. Em 2017, na cidade de Salvador, um abraço para todos os irmãos de Salvador, especial ao Paulo Lucena, nós batemos o recorde brasileiro por meio do Ranking Brasil, que é uma empresa que, inclusive, quando há a festa de São João em Campina Grande, é que faz a aferição do número de pessoas que participam da maior quadrilha do mundo. Então, o Ranking Brasil, ele registrou 181 motos alinhadas, diferente do que foi em Barretos. Em Salvador, nós colocamos uma ao lado da outra. Imagina aquele jogo de dominó, para derrubar o dominó. Nós colocamos 181 motos Hayabusa. Então, nós temos o recorde mundial e nós temos o recorde brasileiro, e que nos orgulha muito e que todo escudeiro deve se orgulhar também. Muito top. Mas vamos então aí para as considerações finais desse rapaz que migrou da Moto Custom para a escuderia Hayabusa. Quer que você finaliza aí a tua participação dizendo para a gente como é que você se sente em cada viagem aí? Meu amigo, isso é elogiado, velho. Tu acredita? Só reforçando aqui a tua pergunta, hoje a gente está com mais ou menos 6.000 a 7.000 escudeiros, velho, registrados na nossa escuderia mundial. Tu acredita? Então, isso é uma satisfação imensa, velho, pra gente. Tive o prazer de estar em Salvador, velho, e ter feito parte dessas 181 motos. Na verdade, foram 220, só que no outro dia seguinte, alguns tinham compromisso de sair, mas a gente colocou 220 motos em Salvador. E hoje, para tu ser um escudeiro, cara, primeiramente, não é uma regra, é uma lógica. Você tem que ter primeiro, velho, uma belezura dessa para ser um escudeiro, tá entendendo? E também essa questão de você ser escudeiro e não poder participar de outro motoclube, a gente não tem essa hierarquia.
né? Todo mundo é liberto Muito para bacana fazer isso, o que muito quiser, bacana. independente de religião também, tá entendendo? Vai ser abraçado. Agora, oficialmente, para você ser um escudeiro oficial, você tem que ter uma belezura dessa. É impossível não ser um escudeiro e não ter uma Hayabusa. Passaporte é ter uma coisinha dessa, hein, Prego? Só isso, né? Isso, só isso. É a lógica, né, velho, da escuderia. Diogo, o que é que você diz aí, finalizando a participação da escuderia Hayabusa aqui no Irmanado sobre Rodas? Bem, é uma grande honra para a escuderia, né, participar desse momento, né, poder compartilhar das informações, né, que é peculiar da fraternidade, e dizer que é uma satisfação imensa poder fazer parte dessa irmandade, sobretudo em razão da sua grande missão, né, que é propagar alegrias em duas rodas, né, de forma objetiva, de forma fraterna, né, e com isso está aí compartilhando a energia incrível que é a energia do motociclismo. Né. Show de rodas, galera! Escuderia Hayabusa vai ser convidada para bater o recorde aqui, trazer mais umas 3 ou 4, e a sua, Ricardo, vai ter que estar aqui, tá bom? E a gente volta já! A entrega Norte Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Norte Farma de cuidar. A farmácia Norte Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Norte Farma. Ligue 3332-0019. Aê, galera, você que gosta de estar vitaminado, alimentado e 100% dentro dos padrões nutricionais, você não pode esquecer. Cada supermercado, cada mercearia, cada vez que você for comprar comida com qualidade, coloca no teu carrinho Goma Serrana. Produtos da Goma Serrana trazem para você tudo de bom para a saúde e também para o paladar. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Irmanado sobre Rodas e nesse momento trazendo nosso último bloco
mas agora com aquela dica de pilotagem incrível com o nosso amigo Rafael, ele que hoje vai falar sobre capacidade de peso e carga da sua motocicleta. Então você aí que pensa que tal peso e a capacidade não influencia, tá aqui o nosso Rafael para tirar todas as dúvidas possíveis. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado. Tudo tranquilo? Tranquilo. Rafael, tira essa dúvida aí pra gente. Peso e carga sobre a motocicleta influencia na pilotagem? Com certeza, Preguinho. A motocicleta, quando ela é projetada, ela tem uma capacidade de suportar peso, certo? E vai existir vários tipos de motocicleta. A custom, a esportiva, a utilitária, que é as que mais se pega peso, né? E cada motocicleta vai ter um peso a ser suportado. Um exemplo, nas motos de baixa cilindrada, uma Titan, vamos dizer que, se eu não me falha a memória, é 189 quilos que ela suporta de peso. Então você disse, então não pode botar 200 quilos? Pode, só que você sabe que está excedendo o peso. Então você não pode entrar numa curva do jeito que você entrava se tivesse com peso mais, né, inferior. Os pneus, a calibragem vai ter que ser alterada também, certo? E vai ter que mexer na suspensão da moto. Isso aí influencia completamente na dirigibilidade da motocicleta, principalmente nas motos de baixa cilindrada. Rafa, me diz uma coisa, tem gente que quando vai viajar coloca alforge aqui, baú aqui, a moto sai toda cheia dos acessórios. Me diz uma coisa, quando isso acontece, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à calibragem dos pneus ou não? Com certeza. Foi pilotar a moto, só o piloto é uma calibragem. Foi andar na moto, piloto e garupa é outra calibragem. Quando vai utilizar piloto, garupa e bagagem, tem que ser alterada a calibragem também. Okay? Você diz, qual é a calibragem certa? A calibragem certa é bom pegar o manual do proprietário, que lá vai estar dizendo qual é aquela capacidade. Vamos tomar exemplo, uma moto custa, né, que a pessoa bota mais alforge. Então você, na hora de distribuir o peso, tem que se distribuir os pesos para que fique bem distribuído, não botar só numa lateral. Por quê? Na hora de uma curva vai influenciar. Se você botar a capacidade de botar uma carga muito alta na moto, também vai influenciar na pilotagem. E quanto mais peso você bota na traseira da moto, a tendência é à frente subir. Então, na hora de uma curva, ela vai estar mais propícia a sair da curva. Vamos tomar exemplo essa Hayabusa. A média que a Hayabusa suporta, uma média, não tem especificado exato, é em torno de 250 quilos. Ela suporta. Mas não pode colocar mais? Pode. Só que o problema não é o motor suportar, é a suspensão. A suspensão junto com o chassi e as rodas. O motor pode botar aqui quantos que ele quiser, que ela vai puxar e vai ter força para botar aceleração. Mas o negócio é calibrar a suspensão. Já aconteceu do cara comprar moto nova e dizer que a moto está balançando. Estou entrando numa curva, aí chega lá na oficina, o cara diz, não, isso é conversa, a moto é nova. Acontece. Devido a uma calibragem da suspensão para o peso. Tanto que, por exemplo, essa moto aqui, ela tem ajuste de compressão da mola, de retorno, tanto nas duas bengalas da frente quanto na traseira. E às vezes ainda vem uma chave no manual, naquela chave de jogo de ferramenta, vem uma chavezinha que você regula a suspensão, para deixar mais dura ou mais suave. Não é para o conforto, é para na hora da pilotagem, na hora de pegar a BR. Rafael, essa situação que a gente acompanha hoje em dia, das motos de baixas cilindradas, o pessoal carregando água, o pessoal carregando aí bujão de gás, né? E geralmente a gente não vê bem distribuído na moto. Então a nossa grande preocupação aqui é instruir as pessoas que praticam durante o seu trabalho essa questão da distribuição dos pesos, não é? Das motos, que pode influenciar também no acidente. Exatamente. Exatamente. O Preguinho falou bem. O pessoal que trabalha com as motos para carga, né? Ela geralmente, você tem que saber distribuir a carga, carregar gás. A moto não foi projetada para carregar aqueles pesos. Você vê que uma Titan, ela calibra o peso que ela suporta, se eu não me falha a memória, tem lá no manual. Não, lá na moto mesmo, no baú, na parte traseira, 25 quilos. Aí o cara joga 3 bujão de gás, né? Sabe que a moto não vai ter, a tração não vai durar muito tempo, os pneus não vão aguentar muito tempo, a vida útil do motor não vai durar também,
Aí vai, às vezes, reclamar que a moto não presta. Mas como é que está se utilizando? Para se utilizar a carga na moto, tem que configurar ela todinha. Quando eu trabalhava como instrutor da Honda, né, aconteceu que os Correios, vocês estão lembrados, botaram os baúzão nas intrudas, né? E os Correios pediram uma dimensão maior do que a moto. E a Honda não entrou na licitação. A Honda pegou e disse, não, a gente não entra, a gente só entra com esses diâmetros, com esses parâmetros, para ter segurança para o piloto, para o condutor. E aconteceu um acidente com as motos, porque botaram os baús maiores, e os caras iam lá viajando em São Paulo. Os caras iam, passavam no corredor e esquecia da lateral. O cara morreu várias pessoas embaixo aí, caindo embaixo do caminhão, porque não se liga nas dimensões. Isso não só na traseira, como também na dianteira. Que geralmente é aquela conversa, né? Passou à frente, vai atrás, né? Mas a pessoa se esquece. Tem que ter muito cuidado com os alforjes, baú, porque altera completamente na moto, o peso da moto, né? Sem contar que diminui a vida útil da tração, do pneu, isso tudinho. O pneu, quando você vai comprar, tem um índice de capacidade de peso também. Só que às vezes o cara só se liga no preço. Aí compra um pneu da mesma medida, do mesmo raio, do mesmo aro, mas lá não vai ver que é a capacidade de peso. Essa moto aqui mesmo, se comprar um pneu que não seja adequado para ela, não dá 500 km, 1000 km. Se botar um pneu que não suporte o que ela vai jogar de potência no pneu, né, na roda. Ficou curioso sobre a questão dos pneus? Ficou curioso sobre a questão de carga e peso? Próximo programa, Rafael novamente aqui especificando sobre pneus da sua motocicleta. Ronald Amaral. Galera, o que é bom dura pouco. Mas na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira, nós retornaremos aqui para que você descubra cada vez mais como é bom estar irmanados sobre rodas. Irmanados sobre rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios e Nord Farma. Entrega imediata. Ligue 3332-0019.